Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 16 de janeiro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 16º vídeo, 16, da série Renunciei à Minha Religião. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre este maravilhoso livro, Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman, ex-assídica. E aqui uma história de renúncia à religião. A religião aqui, o judaísmo. Este livro aqui, Nada Ortodoxa, inspirou a série que é exibida hoje pela Netflix. Assista a série, com 4 capítulos. Em uma tarde apenas, você assiste a minissérie por completo. Duração de 4 horas, Nada Ortodoxa. Então, a minissérie, exibida pela Netflix, foi inspirada neste livro aqui. Como eu disse no primeiro vídeo da série, há muitas diferenças entre a série e o livro aqui. Se você estuda, gosta de estudar sobre religião, essa grande fantasia e ilusão, então compre este livro aqui. Ele é de fundamental importância. E você que está assistindo a essa série, já tem aqui um conhecimento pleno sobre o livro. Mas mesmo assim, compre o livro. É importante. Muito bem, então vamos trazer aqui mais um trecho. A Deborah Feldman, como venho dizendo aqui, ela viveu numa sociedade judaica assídica, lá no Brooklyn, distrito de Nova York, nos Estados Unidos. Ela nasceu numa sociedade judaica assídica, ela passou sua infância e adolescência lá, e aos 23 anos, já casada com um judeu assídico, morando dentro da sociedade assídica, aos 23 anos, ela abandonou sua religião, judaísmo, e abandonou a sociedade em que ela vivia, assídica. Ela foi embora, deixou o esposo, levando seu filho. Ela foi com o filho dela, embora lá do Brooklyn, saindo da sociedade assídica. Então, neste livro aqui, a Débora conta sua história, neste maravilhoso livro. E vou trazer mais um trecho aqui, que está na página 239. Mais um costume aqui, que a Débora não aceitava, mas mais um costume aqui, que é praticado pelos judeus, e com maior força pelos judeus assídicos, que fazem parte da sociedade a que Débora pertencia. Na página 239. Vamos estudar isso aqui, mais um costume, e que está amparado, como sempre digo, na Bíblia. Na pura acepção da palavra, a Bíblia é um livro do povo judeu, na pura acepção da palavra. Até mesmo o Novo Testamento, que não é texto judeu, até mesmo o Novo Testamento está dentro de uma cultura judaica, pertence aos judeus. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento era judeu, vivia numa sociedade judaica. Todo o Novo Testamento é centrado numa sociedade também judaica. Então é o que eu sempre digo aqui, a Bíblia, na pura acepção da palavra, é um livro dos judeus. É um livro dos judeus, porque retrata o mundo antigo dos judeus. Certinho? Muito bem. Antes de entrar no trecho da Deborah Feldman, trago novamente aqui o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu, como a Deborah Feldman. Freud era judeu
e ateu, lançou este livro em 1927, há quase um século. E o livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. Vou ler aqui mais um trecho na página 119 deste livro aqui. Acompanhe aí. Freud diz assim: o crente, veja aí, o crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos e não à força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente, não poderá dormir quando privado do remédio. Veja essa passagem aí. O Freud está dizendo que o crente, e crente aqui, no sentido amplo, não apenas evangélicos, ele está dizendo aqui que o crente, aquele que crê em deuses, aquele que mantém uma crença religiosa, ele diz aqui que esse crente não deixará sua crença à força de argumentos, nem à força de proibições. Por exemplo, você proibir uma pessoa de professar um credo religioso, uma crença. Você proibir isso, como os ateus fizeram lá na Rússia, na União Soviética, antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, proibindo ali as pessoas de professarem sua crença, seu credo religioso. Não adianta. O crente não deixará sua crença à força de proibições. Aqui está dizendo Freud, e é a pura verdade. Como também o crente não deixará sua crença à força de argumentos. Você pode colocar defronte a um crente, diante de um crente, você pode colocar os mais fortes argumentos contra a crença religiosa dele. Só que ele não aceita esses argumentos, porque ele vive num mundo de ilusão. E essa ilusão, como diz Freud, ela é forte, porque essa ilusão começa desde o berço, quando a criança nasce. Dentro de um berço, a criança recebe a religião de seus pais. Os pais de uma criança impõem sua crença religiosa a esse bebê. E esse bebê fica com essa crença desde o berço. É por isso que essa crença age como um sonífero, como diz o Freud aí, como um narcótico, como uma droga que anestesia o cérebro da criança. E aí, do adolescente, porque desde o berço recebe doutrina religiosa. E isso age como um sonífero. Se uma pessoa que é religiosa, de imediato, deixasse sua crença, isso aí seria praticamente impossível, porque essa crença age como um sonífero, tranquiliza essa pessoa, essa crença, e ele de imediato não consegue sair desse sonífero. É isso aqui que quer dizer o Freud, e é a pura verdade. Quando uma pessoa é doutrinada numa religião qualquer, desde o berço, aquilo ali é muito forte. Então, uma pessoa que tem uma crença religiosa desde o berço, é muito difícil essa pessoa deixar sua crença à força de argumentos, por mais convincentes que esses argumentos sejam. A pessoa não deixa sua crença, porque aquilo é muito forte. A mesma coisa, a força de proibições. Não adianta você prender uma pessoa para ela deixar de crer. Não adianta. A descrença tem que partir da pessoa e não de coisas alheias, fora da pessoa, diz aí o grande Freud. E é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Então vamos analisar agora um trecho aqui, mais um trecho, do livro de Deborah Feldman. A Deborah Feldman hoje, ela mora em Berlim com o filho dela. Muito bem, então vamos à página aqui 239. Na página 239, mais um costume dentro da sociedade judaica e que está na Bíblia. É o que eu sempre digo aqui. A Bíblia, na verdade,
é o livro dos judeus. É o livro dos judeus. E aqui mais um costume que foi criado pelo povo judeu, hebreu, na Bíblia, e até hoje os judeus seguem esse costume. Então é o costume da circuncisão. Circuncisão. Circum, ao redor de, cisão, corte. Então, circuncisão significa um corte ao redor do prepúcio, que é aquela pele que cobre a glande. E aí, o pênis, a cabeça do pênis, aquela pele que cobre a cabeça do pênis. Então, os judeus, costume deles, eles cortam o prepúcio de uma criança com apenas 8 dias de vida. E os judeus dizem que isso aí foi imposto pelo Deus hebreu. E está na Bíblia isso aí. Só que Deus algum existe e Deus algum cria circuncisão. Deus algum cria costume. É o homem que cria leis, é o homem que cria costumes, é o homem que cria deuses, é o homem que cria anjos, é o homem que cria demônios, é o homem que cria lobisomem, saci pererê, boitatá, Papai Noel, etc. Então é o homem que cria isso. Então os judeus, até hoje, os judeus, e sempre, os judeus praticarão a circuncisão. Isso recorrendo à Bíblia, ao livro deles, porque a circuncisão era um costume dos hebreus, e eles mantêm, os judeus, esse costume até hoje. Eles dizem na Bíblia que o Deus hebreu é que criou esse costume. Imagine uma entidade espiritual, entre aspas, inteligentíssima, obrigar os pais a cortar a pele que cobre a cabeça do pênis de uma criança que tem apenas 8 dias de vida. Um absurdo isso aí, a circuncisão. Imagine uma entidade espiritual inteligentíssima decretar uma maluquice dessa. E na época da Bíblia, pior ainda, a circuncisão era feita com pedras afiadas, cortando a pele de um bebezinho com apenas 8 dias de vida. E com pedras, você vê, trazia muitas infecções às crianças. Muitas crianças morriam durante essa prática da circuncisão. Então, a circuncisão, mais um costume ridículo de uma sociedade, mas era um costume. Mas não criado por uma entidade espiritual inteligentíssima, ao contrário, criada por homens, no caso aí judeus, hebreus, homens que viviam numa época muito ignorante. Então hoje, lamentavelmente, judeus, e sempre será assim, judeus cortam o prepúcio do filho com apenas 8 dias de vida. Eles mantêm esse costume aí. Então é sobre isso aqui o trecho da Deborah Feldman, porque ela vivia numa sociedade judaica assídica. E aí ela conta aqui um pouco sobre a circuncisão que foi feita no filho dela. Já mostrei aqui, venho mostrando que a Deborah Feldman casou-se numa sociedade judaica assídica com um judeu e teve um filhinho. Depois ela abandonou o marido, abandonou a sociedade e foi embora do Brooklyn, nos Estados Unidos. Então aqui na página 239, leia aí comigo, ela escreve assim: ela acabou de parir a criança, o filho dela. E aí ela diz assim: ao final dos meus 2 dias de recuperação, isso aí depois de ter parido o filho dela, ao final dos meus 2 dias de recuperação, Eli é um nome aqui que ela deu ao esposo dela. Eli me leva para o lar de mães recentes em New Square. Ficarei ali por 2 semanas e Eli virá buscar o bebê quando for o momento da circuncisão, trazendo-o de volta em seguida. E ela continua: não tenho permissão para comparecer ao bris. Bris aí, B-R-I-S, é a cerimônia da circuncisão. É a cerimônia
da circuncisão, nessa língua Yiddish. A língua Yiddish é a língua falada pelos judeus assídicos. Então, em Yiddish, na língua Yiddish, bris significa cerimônia da circuncisão. E ela continua: não tenho permissão para comparecer ao bris, porque não querem que a mãe sofra estresse emocional, ou pior, que fique histérica vendo seu filho ser cortado. Eli, o esposo dela, Eli nem me conta como foi. Se ele chorou, se a criança chorou, a criança com apenas 8 dias de vida, se ela chorou quando o judeu cortou-lhe o prepúcio, a pele que envolve a cabeça do pênis, se ele chorou, o filho dela chorou, mas quando voltam, o bebê dorme por 8 horas. Fico esse tempo todo de olho no recém-nomeado Itzi, que é o nome do filho dela, apavorada de que possa não acordar mais. Houve um bebê no outro quarto que ficou azul, porque o rabino apertou demais as bandagens. Examino e reexamino inúmeras vezes a gaze enrolada, me certificando de que está folgada e não obstrui a circulação de Itzi. A atendente me diz, para não me preocupar, que as gotas de vinho usadas como anestésico podem provocar esse tipo de sono. Vá dormir, vá dormir, insiste a atendente. Deixa que eu fico de olho nele, não se preocupe tanto. Fecha aspas. Muito bem, você vê aí que a Deborah Feldman pariu o filho dela. E a Deborah Feldman, mais à frente, 8 dias depois do parto, do nascimento do filho, apenas 8 dias depois, o esposo dela, o Eli, pegou a criança, pegou o filho e o levou para a cerimônia de circuncisão. Cortar ali o prepúcio da criança, a pele que envolve a cabeça do pênis, cortar aquilo ali por meio de uma lâmina feita por um rabino, por um judeu. Então, o esposo deixou a esposa e levou a criança. A esposa não pode participar dessa cerimônia, porque muitos costumes excluem a esposa, a fêmea, a mulher, e também para que a mulher não tenha um ataque lá de nervo, não fique numa situação nervosa, vendo ali aquele corte horrível sobre o filhinho dela com apenas 8 dias de vida. Então a Débora diz aqui que ela não é permitida a presença da mãe. E ela aqui fica em dúvida se a criança chorou. Com certeza a criança chorou com um corte desse, cortando a pele, o prepúcio. Claro que a criança chora e muito. E aí a Débora ficou preocupada com o curativo que foi feito na criança. E ela vendo ali, preocupada, vendo a criança naquele estado, não é? Com o penizinho coberto, com uma proteção e tal. E a mãe ficou nervosa, porque ela disse que já viu, em outros casos, já viu um bebê ficar azul, ou seja, quase morrendo, por causa da circuncisão, por causa do corte. Então você vê que esse costume circuncisão está na Bíblia, e os judeus o mantêm até hoje. E é o que eu disse aqui, eles dizem que esse costume foi imposto pelo Deus hebreu. Deus algum existe, e na verdade foram os judeus que criaram esse costume, como foram os judeus que criaram seu Deus hebreu. Então Deus é uma criação do homem. A circuncisão é uma criação do homem. Deus algum cria circuncisão. Deus algum cria costume algum. Então, aqui está o texto da Deborah Feldman. E é sobre circuncisão que vamos aqui falar um pouquinho hoje. Circuncisão. Para que você entenda a Bíblia, vamos lá, para que você entenda a Bíblia, é preciso que você tenha noção do que é antropologia e sociologia.
Essas duas ciências explicam os costumes de qualquer povo. Cada pessoa que nasce, nasce dentro de uma cultura. Uma pessoa que nasce no Brasil, uma pessoa que nasce nos Estados Unidos, uma pessoa que nasce no mundo da Bíblia, uma pessoa que nasce em sociedades indígenas, uma pessoa que nasce em sociedade de esquimós, uma pessoa que nasce em várias sociedades africanas. Então, cada pessoa nasce dentro de uma cultura. E os costumes são diferentes, não são iguais, não são costumes universais, feitos por um Deus qualquer e imposto a todos os povos da terra. Não existe isso. Cada cultura trabalha com seus costumes. O que é costume aceito para uma sociedade, não o é aceito em outra sociedade. E aqui é o caso da circuncisão. Circuncisão, quando se fala em circuncisão, você logo leva em consideração uma cultura, a cultura dos judeus, a cultura dos hebreus na Bíblia, que não é nossa cultura. Aqui no Brasil, cultura brasileira, nenhum brasileiro se sente obrigado a fazer circuncisão em seu filho com apenas 8 dias de vida, e nem depois. Então, circuncisão, o corte da pele que envolve a cabeça do pênis, isso aí não é costume brasileiro, mas é costume dos judeus. E está na Bíblia. É o que eu digo, a Bíblia é o livro dos judeus, na cultura judaica. Então os judeus, os hebreus, eles instituíram, eles criaram esse costume. E não Deus algum. Nenhuma entidade inteligentíssima, principalmente espiritual, entre aspas, vai criar um costume, seja ele qual for. O homem cria costumes, o homem cria deuses, e impõe a esses deuses esses costumes. Então, a circuncisão é um costume dos judeus. Até hoje, eles praticam esse costume com base na Bíblia. É um costume antigo. Eles praticam ainda hoje esse costume e vão praticar sempre. Então, vamos lá. No Brasil, cultura brasileira, ninguém pratica circuncisão. Isso não é costume. Não foi aceito aqui por nós, como também nos Estados Unidos. Os norte-americanos não praticam a circuncisão, como também é na Espanha. Então você vê facilmente que tudo depende da cultura. Isso é visão antropológica, isso é visão sociológica, que explica tudo. Então você tem uma cultura com um costume, a circuncisão, a cultura judaica. Mas esse costume, que é comum na cultura judaica, não é comum em outras culturas, no Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha, etc. Então, é um costume dos judeus. Entendeu? A mesma coisa eu posso dizer aqui em relação à nudez. Na Bíblia, na sociedade da Bíblia, judeus, os hebreus, eles condenavam a nudez. E por que eles condenavam a nudez? Porque eles faziam uso de roupas, vestuário, como nós fazemos. Então, na sociedade judaica, na Bíblia, a nudez era condenada. Na Bíblia, porque eles faziam uso de roupas. Da mesma forma, a nudez aqui no Brasil, a nudez pública, ficar nu no meio da rua aqui no Brasil, isso aí é um costume errado. Isso aí é uma contravenção penal. A pessoa pode levar uma punição por ficar nu publicamente. Entendeu? Então, a nudez aqui no Brasil também ela é condenada se a pessoa ficar exposta ao público. A nudez é condenada também no Brasil. Por quê? Porque a sociedade brasileira faz uso de roupas, vestuário, trazido pelos portugueses em 1500. Só que existem inúmeras sociedades na Terra, inúmeras, que não fazem uso de roupas. Essas sociedades que não fazem uso de roupas, essas sociedades, elas não condenam a nudez.
porque a nudez nessas sociedades é normal. E aí temos as sociedades indígenas. Os índios não usam roupas, andam nus. E muitas sociedades africanas, eles, os componentes dessas sociedades, andam nus. A nudez para eles não é nada errado, é costume deles. Então você vê que cada cultura cria seus costumes e cada cultura eleva esses costumes a uma coisa proibida ou não. Então você vê facilmente que isso é uma visão sociológica. Cada cultura cria suas normas de convivência, que não são iguais, são diferentes. E aí você vê, na Bíblia, a nudez é condenada, porque os hebreus usavam roupas. Nas sociedades indígenas, os índios, a nudez não é condenada. É uma coisa normal, porque é costume dos índios. Então a nudez, que é costume dos índios, que é normal para eles, ela é anormal para o mundo da Bíblia. Porque eles condenavam a nudez, porque usavam roupas. Os índios não usam roupas. Então você vê que costumes não são aplicados para o povo todo, o mundo todo, a terra toda. Não. Cada cultura tem seus costumes. E o que é proibido para uma cultura não é para outra. Tudo varia. Veja como exemplo aqui, só para você gravar mais ainda o que estou dizendo, que é uma análise antropológica, sociológica. Veja aí como exemplo algumas culturas aí, algumas fotos que eu fiz aí como exemplo. Veja aí, os índios. Você vê aí os índios nus, porque a nudez é costume deles. Então a nudez não é condenada no mundo indígena, porque é costume deles. Então aquilo que é costume não pode ser condenado por alguém de fora. Você vê aí um brasileiro. Veja aí, brasileiro aí usando roupa, que é comum aqui no Brasil. A nudez aqui, a nudez pública, exposta publicamente, ela é condenada aqui no Brasil. Uma pessoa ficar nua no meio da rua correndo, vai responder por contravenção penal. Então isso aí não é aceito. Por quê? Porque aqui no Brasil usa-se o vestuário também. Então aquilo que foge de seu costume, você vê como uma coisa errada. Só que na verdade não é, em outras culturas. E você vê aí outro exemplo, na Espanha é muito comum os homens usarem, melhor dizendo, isso aí, ó, que você vê, parece um vestido, não é? Parece uma saia. Você vê aí 4 homens, 4 espanhóis na Espanha, vestidos aí, ó. Eles não estão no carnaval, não. Isso aí é comum na Espanha. Você vai à Espanha, você vê muitos homens usando isso aí, que parece uma saia, usada por mulher aqui no Brasil. Então isso aí na Espanha é comum. Uma espanhola vê um homem usando isso aí, não vai dizer que um homem é um homossexual. Ao contrário. Então você vê que cada cultura cria seus costumes, suas regras de convivência. Cada cultura. Então não existe isso costume errado. Não existe isso condenação da nudez. Não existe isso de circuncisão para todo mundo. Cada cultura cria suas regras, cria seus costumes. Veja outro exemplo aí, na sociedade japonesa, muito diferente da nossa aqui no Brasil, por exemplo. Você vê aí o Festival do Pênis, uma homenagem ao pênis. Esse festival se realiza todos os anos no Japão. E aí você vê vários pênis, você vê um pênis aí grande, de plástico, e aí sendo levado por pessoas, por japoneses e japonesas, em plena rua, você vê aí em via pública, um festival do pênis. E você vê aí uma mulher, veja aí uma japonesa, em cima de um pênis aí de plástico. Essa festa aí, para você ter uma ideia, todos os anos é realizada no Japão, via pública, pênis e mais pênis à mostra. Isso aí não é uma depravação no Japão. Veja que cada cultura tem seu olhar,
Cada cultura tem sua regra. No Japão, veja aí, um festival ao pênis em via pública. E isso aí é comum no Japão. Se isso aí fosse aqui no Brasil, seria tido aí como uma depravação. E seria aí uma passeata, um festival proibido. A exposição de pênis de plástico em ruas brasileiras. Isso aí seria proibido no Brasil, porque não faz parte de nossa cultura, mas faz parte da cultura japonesa. Então cada povo cria seus costumes, cria suas regras, cria suas normas de convivência. É por isso que Deus algum existe, Deus algum cria um costume imposto a todas as culturas. É idiotice humana. Então cada cultura tem sua visão sobre a coisa. É por isso que eu digo, na Bíblia os hebreus condenavam a nudez. Só que muitas sociedades hoje ainda não condenam a nudez. As sociedades indígenas, os índios, porque a nudez é comum para eles. Deus algum tem raiva dos índios porque eles andam nus. Os índios vão para o inferno porque andam nus. Isso é uma ignorância só mesmo de uma pessoa religiosa profundamente ignorante, que não tem um mínimo conhecimento sobre antropologia e sociologia. É a realidade que nós vivemos. Então vou mostrar agora na Bíblia, peguei aqui apenas 6 passagens sobre circuncisão na Bíblia, 6, para mostrar que essa circuncisão, esse procedimento, é com base na Bíblia, que é o livro dos judeus, na pura acepção da palavra. É por isso que os judeus até hoje praticam esse costume, a circuncisão, o corte ao redor do prepúcio, da pele, que cobre a cabeça do pênis. E isso é feito em criança recém-nascida, com apenas 8 dias de vida. Então vou mostrar aqui na Bíblia as passagens bíblicas sobre a circuncisão. E mais à frente, texto cristão no Novo Testamento, contra a circuncisão. Viu aí? Contra a circuncisão. Texto cristão no Novo Testamento. Você vai ver aqui. Então vamos ver aí a primeira passagem, logo em Levítico, que é um conjunto de leis, na época lá dos hebreus, há mais de 6 anos. Veja aí a circuncisão aparecendo já. E muito antes, em Êxodo também aparece. Mas aqui vamos para Levítico, para que você veja aí. Então vamos à Bíblia, começando aí por Levítico, mostrando a circuncisão na Bíblia. É por isso que os judeus até hoje, eles praticam a circuncisão. Os cristãos não. Os cristãos que estão na Bíblia, aqui no Novo Testamento, não praticam circuncisão. Mas os judeus até hoje praticam, aqui de acordo com os textos hebraicos. Então vejamos aí, para a primeira coisa, em Levítico, vamos ver aqui. Levítico, capítulo 12, vamos ver aqui. Capítulo 12, versículos 1 a 3. Vamos ver aqui, 1 a 3. Leia aí comigo. Está assim, veja. A purificação da mulher depois do parto. Mais um costume aí ridículo, que a mulher era impura depois do parto, impura, imunda. Veja a ignorância da sociedade hebraica na época, mas era costume deles. Então está escrito assim, Levítico capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. Agora veja aí o versículo 3. E no 8º dia, no 8º dia do nascimento do menino, no 8º dia, se circuncidará, olha aí, circuncisão, se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Viu aí? A lei aqui, o costume na época dos hebreus. Costume antigo. E veja aí a circuncisão. O menino será circuncidado no 8º dia de nascimento, no 8º dia de vida. Viu aí? No versículo 3. Então você vê aí a circuncisão. Aí está dito que disse mais o Senhor a Moisés. Está dito aí que essa lei
para circuncidar um menino com apenas 8 dias de vida, que essa lei, está dito aí, foi passada pelo Deus hebreu a Moisés. Tudo isso faz parte da criação do escritor que criou isso aí. Deus algum existe e Deus algum determina que um recém-nascido seja submetido a um corte tão horrível desse. Um corte na pele que envolve a cabeça de seu pênis. Deus algum, entidade, entre aspas, espiritual, inteligentíssima alguma, vai criar uma lei maluca dessa, levando essa tortura, uma criancinha com apenas 8 dias de vida, a essa tortura, trazendo sofrimento para o pai e para a mãe. Isso aí é criação do povo hebreu, simplesmente. Deus algum existe? Deus algum está por trás de uma lei dessa, de um costume desse. É o homem que cria costumes, na verdade. É o homem que cria deuses. Então foi o homem hebreu que criou esse costume aqui e que é atribuído ao Deus hebreu. O homem cria tudo, costumes e deuses. Então você viu aí o primeiro exemplo, a circuncisão aí na Bíblia. Vejamos agora uma parte interessante aqui, invenção do escritor, que obviamente também não se chamava Moisés. Veja aqui uma lenda criada pelo escritor aqui em Êxodo. Vamos lá. Em Êxodo, capítulo 4, versículos 24 e 25, temos assim, acompanhe aí. Repito, Êxodo, capítulo 4, versículos 24 e 25. Está escrito assim: estando Moisés, veja aí, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Então, nessa passagem aí, nessa lenda criada pelo escritor hebreu, que não se chamava Moisés, aí o Moisés lendário está em uma estrada. E o Deus hebreu aí aparece a ele e quer matar Moisés. E por que esse Deus aí quer matar Moisés na lenda bíblica? Porque Moisés até então não havia cortado o prepúcio do filho dele. Depois de 8 dias de nascido e muito mais, Moisés aí até hoje não tinha cortado o prepúcio do filho dele. E aí o Deus hebreu, na lenda bíblica, ficou com raiva de Moisés e queria matar Moisés. Quem salvou Moisés aí nessa lenda foi a esposa dele, a Zípora, chamada Zípora. Veja aí, a Zípora pegou uma pedra, veja a imundícia, pegou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do filho, para que o Deus hebreu não matasse seu esposo Moisés. Essa lenda, como você vê aí, é muito ingênua e é uma lenda muito má, não é? Só que o cristão vê isso aqui e fica cego, não entende. Isso aqui é uma lenda. E você vê aí que o Deus hebreu queria matar Moisés, porque Moisés até então não havia levado seu filho à circuncisão. E o Deus hebreu queria que a criança com 8 dias de vida já fosse aí sacrificada em relação ao prepúcio. E aí a esposa de Moisés, para salvar o marido, coitada, pegou uma pedra imunda, uma pedra aguda, suja, e cortou a pele que cobria a cabeça do pênis do filho dela com Moisés. E aí Deus ficou calmo, não matou mais Moisés, desistiu de matar Moisés. Você vê que é uma história é uma lenda muito boba, é uma lenda ingênua e por cima hedionda. Uma lenda hedionda, não é mesmo? Vejamos outro exemplo. Agora vamos fazer aqui um pulo. Vamos passar para Lucas, Novo Testamento, já texto cristão. Aí, já texto cristão. Então vamos aqui a Lucas, capítulo 2, acompanhe aí. Capítulo 2, versículo 21.
Lucas 2, versículo 21. Aqui está o seguinte, é sobre o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Como eu sempre digo aqui, a Bíblia é um livro dos judeus. Jesus, o Jesus lendário, era judeu, vivia numa sociedade judaica. Então, o Jesus lendário estava também exposto aos costumes dos judeus. E é por isso que Jesus também, aqui na lenda, ele foi circuncidado. Fizeram também a circuncisão em Jesus, quando ele tinha 8 dias de vida. Só para você ver que a Bíblia é um livro dos judeus. Então veja aí, Lucas, capítulo 2, versículo 21. Está escrito assim, veja o título. A circuncisão de Jesus. Viu aí? Porque ele era judeu. E ele estava também exposto aos costumes judaicos. Então aí diz assim, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então aí Jesus é exposto à circuncisão também, com apenas 8 dias de vida. Apenas 8 dias de vida. Vejamos agora passagens atribuídas ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era contra a circuncisão. Ele não levava a sério a circuncisão, diferentemente do discípulo Pedro. O Pedro, ele defendia a circuncisão. O apóstolo Paulo era contra a circuncisão. Então veja, o apóstolo Paulo contra uma lei que na lenda bíblica foi estabelecida pelo próprio Deus hebreu. É aqui o apóstolo Paulo contra o Deus hebreu. Como você viu aqui na lenda de Êxodo, o Deus hebreu ficou com raiva de Moisés, porque Moisés não havia feito até então a circuncisão no filho dele. E aí o Deus hebreu queria matar Moisés. Veja a ingenuidade da lenda. E só não o matou porque a esposa de Moisés, a Zípora, pegou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do menino. E aí o Deus hebreu ficou calmo, desistiu de matar Moisés. Você viu isso aí? Que o Deus hebreu dava tanto valor à circuncisão que queria matar Moisés. Agora veja, o apóstolo Paulo, texto cristão, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo era contra a circuncisão. Ele dizia que a circuncisão era um nada, que ninguém devia ser circuncidado. Então o apóstolo Paulo contra um costume na lenda bíblica imposto pelo próprio Deus hebreu. Não ria, por favor. Você fica rindo aí e atrapalha a minha concentração aqui. Estou fazendo esse vídeo, não ganho dinheiro nenhum com isso. Faço isso por prazer, contra a exploração religiosa. Mas se você fica rindo aí atrapalha a minha concentração aqui. Então, mantenha-se sério, deixe para rir depois. Então veja que o Deus hebreu, na Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o Deus hebreu adorava a circuncisão, exigia que seu povo, o povo hebreu, praticasse a circuncisão. Só que no Novo Testamento, o texto cristão, o apóstolo Paulo era contra essa ordem dada pelo Deus hebreu. O apóstolo Paulo era contra. E vou mostrar aqui algumas passagens para que você entenda. Vou mostrar aqui apenas 3. Poderia mostrar mais. 3 passagens do apóstolo Paulo contra a circuncisão. Vamos lá? Vamos. Primeiramente, veja aí. Vamos primeiramente analisar aqui o que está em Tito, no livro de Tito. Tito, epístola, a carta de Paulo ao cristão Tito. Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Veja aí, o apóstolo Paulo aqui contra a circuncisão, um costume que na lenda bíblica foi imposto pelo próprio Deus hebreu. É o apóstolo Paulo contra o Deus hebreu aqui. Então veja, está escrito assim, o apóstolo Paulo escrevendo, porque existem muitos insubordinados, veja aí,
pauradores, frívolos, e enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja aí, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que aqueles cristãos que defendem a prática da circuncisão, que aqueles cristãos são insubordinados, que eles são pessoas enganadoras. Viu aí? Aqueles cristãos que defendiam a circuncisão. A circuncisão. O apóstolo Paulo aqui contra esses cristãos na época. Ele continua no versículo 11. É preciso fazê-los calar. É preciso calar esses cristãos que defendem a circuncisão. Viu aí? O apóstolo Paulo contra o costume instituído na lenda bíblica pelo próprio Deus hebreu. Então ele diz aí no versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, viu aí? Por torpe ganância. Então você vê aí, logo de início, o apóstolo Paulo condenando aí aqueles cristãos que defendiam ainda a prática da circuncisão. Então o apóstolo Paulo aí contra o costume que na lenda bíblica foi atribuído ao próprio Deus hebreu. Viu aí? Para você entender a coisa. Aí um cristão, apóstolo Paulo, contra a circuncisão. E vejamos outro exemplo, são vários. Aqui apenas para mostrar um pouquinho. Vejamos agora o que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19. Aqui, novamente, carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também era judeu. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 18 e 19, novamente aqui o apóstolo Paulo, contra um costume que na lenda bíblica foi atribuído pelo próprio Deus hebreu. O apóstolo Paulo contra a circuncisão. Por favor, não ria. Você está rindo aí, você está atrapalhando minha explicação aqui. Então veja, está escrito assim. Foi alguém, veja aí o que escreve o apóstolo Paulo. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Veja aí. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Viu aí? Ele está dizendo o seguinte, se uma pessoa já foi circuncidada, tudo bem. Agora, se uma pessoa ainda não foi circuncidada, uma criança ainda não foi circuncidada, então não se faça a circuncisão. Olha aí, o apóstolo Paulo contra o costume dos judeus, a circuncisão, que é praticada até hoje. E no versículo 19, ele continua, o apóstolo Paulo, veja aí. A circuncisão, olha aí, em si, não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então você vê aí que novamente o apóstolo Paulo não dá a mínima importância à circuncisão. E era um costume praticado na sociedade dele. Ele era judeu, sociedade judaica. E aqui ele contra a circuncisão. Ele diz, a circuncisão em si não é nada. Se uma pessoa não foi circuncidada, que não se faça nela a circuncisão. Viu aí? O apóstolo Paulo contra a circuncisão. E na lenda de Êxodo você viu que o Deus hebreu queria matar Moisés porque não havia circuncidado o filho dele. E aqui o Paulo não dá a mínima para a circuncisão. É simples ver isso. Vejamos agora, para terminar, aí mais uma vez o apóstolo Paulo, já agora em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Ele diz assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, veja bem, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão
tem valor algum. Mas a fé que atua pelo amor. Viu aí? Então aqui ele diz que é dispensável a circuncisão, o corte feito no prepúcio de uma criança com apenas 8 dias de vida. O apóstolo Paulo aqui contra a circuncisão. Ele diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Então pouco importa para o apóstolo Paulo, cristão, se alguém é circuncidado ou não. Então você vê que ele não dá um mínimo valor à circuncisão. Para ele, a circuncisão em si não tem valor algum. Você vê aí o apóstolo Paulo contra o próprio costume que na lenda bíblica foi atribuído pelo Deus hebreu. Isso aí é a Bíblia. Isso aí é a Bíblia. Entendeu? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.